Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, hoje teremos aula de biologia num ambiente um pouquinho diferente, um jeito um pouquinho diferente. Estou aqui na fazenda do meu pai em Rubiataba, andando a cavalo, mas por um motivo especial que é para mostrar uma coisinha para vocês. Na aula de hoje nós falaremos sobre botânica ainda, sobre morfologia e sistemática de angiospermas. E eu estou indo ali para poder mostrar uma coisinha para vocês. Então acompanhe aí comigo, beleza? Vamos lá. Bom, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Isso daqui é uma árvore cortada que a base aparentemente estava boa, mas a parte mais do meio para frente ela estava meio podre, né? Então ela teve que ser parcialmente sacrificada para ser aproveitada a madeira depois, tá? Vocês já se perguntaram, quando vocês, né, veem uma árvore desse porte, né, dessa espessura, qual seria a idade dela? Bom, nós conseguimos mensurar isso quando a gente para olhar os anéis de crescimento da árvore. Existe uma técnica que se chama dendrocronologia, que é quando você estuda os anéis de crescimento de uma árvore para poder estimar qual que é o tempo de vida dela, né? E eu queria mostrar isso aqui para vocês, como que a gente analisa. Vou dar um zoom aqui mais perto desse miolo. Se vocês prestarem atenção, ó, dá para ver que ela é bem grandinha, né? Ó, a minha mão aqui perto. Vocês conseguem ver que de forma redonda existem algumas marcas, tá vendo? Cada marquinha dessa a gente chama de anel. Quer ver? Eu vou percorrer aqui, ó. Percebam que de forma arredondada temos alguns anéis. Aqui mais perto aqui da casca nós vemos, né, de forma mais explícita. Mas cada linha de crescimento ela representa um estado da vida dela, né? Normalmente, o que acontece? Deixa eu chegar aqui mais perto. As linhas mais escuras significam que ela passou por um período de inverno, onde ela tem maior deposição de lignina, que é um carboidrato mais complexo que as plantas produzem para poder dar rigidez para a planta, né? No inverno, né, que tem pouca chuva, né, e uma concentração maior de substâncias, ele consegue concentrar maior essa lignina, então você consegue ver faixas, né, de linhas aí mais escuras. E quando você tem ali um período chuvoso, que tem uma maior disposição de água e de nutrientes, você já consegue ver uma parte mais clara dos anéis, tá vendo aqui? Né, que a lignina ela fica mais espalhada. Vocês podem ver que mais próximo aqui da parte da casca, né? Ela é mais clara, justamente porque é a porção que cresceu por último, né? E a região mais interna é mais escura, dá para ver aí, porque, né, é a porção mais velha. Aqui no meio nós tínhamos o xilema, que são os vasos condutores de seiva bruta, né? Que não é funcional, que é essa região central aqui. Essa região central há muito tempo ela não transporta nutrientes. Agora, essa parte aqui mais externa já era um floema mais funcional que já transportava os nutrientes. A planta ela cresce de dentro para fora, né? Aqui é a região mais interna, essa região aqui é a porção de floema de quando ela começou a crescer, que ela possui ela até hoje, e essa aqui é a região mais velha, né? Eu vou mostrar ali para vocês, né, que ela estava já em estado ali de putrefação, né? Já estava apodrecendo. Bom, tá aqui que eu queria mostrar. Ó, eu estava ali mostrando a base dela. Olha só como estava a região aqui do meio, ó. Se eu cutucar aqui, você pode ver que ela está se desfazendo, tá vendo? Ela já estava meio podre já, então ela já não estava
já transportando nutrientes e a outra parte que está cortada aqui, ela já estava caindo, tá vendo? Ó, essa daqui, ó, é a da parte mais antiga da árvore, dá para ver bem esse anel, né? Que ela preservou ainda parte do seu floema. Aqui já estava mais podre, só essa parte aqui que estava como funcional, né? Essa parte todinha aqui ela já tinha se perdido. Normalmente tudo isso aqui, pessoal, é floema, né? Floema não, xilema. O floema ele vai ficar mais na parte externa, que é o que já transporta a seiva elaborada, né? E a parte interna é todinha de xilema, né? Que é o que vai dar sustentação aí à maior parte da planta. E por fim, para mostrar aqui para vocês, essa é uma outra parte da planta que durante os anéis, que está meio sombreado, né? Por causa da posição dela, dá para ver uma marca aqui, ó, que possivelmente durante ao longo da vida dela aí ela teve algum trauma, né? Ela sofreu algum trauma, pode ter sido fogo ou alguma outra coisa. Então ela consegue preservar parte desse trauma aí ao longo da sua vida. Então, quando você conhece a espécie, por exemplo, né, isso daqui é um manjico. Quando você conhece como que funcionam as linhas de crescimento dela, você já consegue estimar quanto tempo de vida essa árvore tinha. Então, pessoal, como vocês puderam ver, né, vimos aí sobre os anéis de crescimento, uma das curiosidades sobre as árvores, né, o tempo de vida delas. Então, vamos estudar então mais um pouquinho sobre a morfologia e ver um pouquinho aí de sistemática, né, quais são os exemplares de angiospermas que nós temos aqui no nosso cerrado. Bom, para iniciarmos aqui, quais são então as características gerais das angiospermas, né? Vamos lembrar, são plantas que produzem o quê? Sementes que vão estar dentro de frutos. Essa é a função do fruto, tá? É proteger as sementes da planta, que vão originar as flores, beleza? Então, eles são as espécies vegetais mais numerosas que existem, e elas são essenciais para a sobrevivência do homem e dos animais. Para quê? Por exemplo, para a alimentação, indústria farmacêutica e produção de materiais. Então, existe um interesse econômico por trás das angiospermas. Na aula passada, nós vimos sobre flores, frutos e sementes e agora nós veremos sobre raiz, caule e folha. Beleza? Bom, essa daqui é a estrutura de uma raiz, beleza? Vamos entender aqui como que a raiz é formada, né? Nós temos uma zona de ramificação, né? Vamos pensar naquele geralzão, né? Abaixo ali da terra, nós teremos uma zona de ramificação, onde nós teremos, né, aquelas ramificações, então aqui da nossa raiz. Nós teremos uma zona pilífera, onde teremos os pelos absorventes, certo? Que eles são um pouquinho menores, mas muito eficientes para sugar a água. Olha só como que ele é organizado, olha só. Temos aqui as partículas do solo e o pelo ali passando, né, por essas partículas do solo para poder absorver os nutrientes e a água. Nós temos uma zona de distensão, né, que vai ser alongada, né, até em alguma direção. E aqui na ponta nós temos a zona meristemática, né, uma zona ali de intenso crescimento, que como a gente pode ver aqui, né, essas células que estão se multiplicando aqui a todo vapor. E na pontinha nós temos a coifa, né, que é a região de intensa zona ali de duplicação e multiplicação celular, tá? E quais são as funções da raiz? Elas podem servir para acumular nutrientes, como por exemplo o caso aqui da mandioca, né, e da cenoura, que são raízes que vão acumular nutrientes para a planta. Ela vai servir de fixação no solo e também de absorção de água e sais minerais, certo? A raiz ela vai fazer então o transporte de alguns materiais, especialmente a seiva elaborada e a seiva bruta. O que é essa seiva elaborada e o que é essa seiva bruta? A seiva bruta é aquela seiva constituída por água e sais minerais,
que estarão aqui no solo, certo? Então, essa seiva ela vai percorrer em que sentido? Da raiz até as folhas. E ela vai passar por vasos condutores que a gente chama de xilema. Então, xilemas são os vasos condutores de seiva bruta. Ela que vai formar especialmente o lenho, né, que é a parte lenhosa. Então, ela que vai fazer parte ali de grande constituição, tanto da raiz quanto do caule, tá? É o xilema. Então, ele vai transportar a seiva bruta da raiz até as folhas, para quando chegar aqui, ele utilizar esses nutrientes para realizar a fotossíntese, né? Depois que ele realizar a fotossíntese lá nas folhas, a seiva bruta passa a se tornar uma seiva elaborada, que é formada por o quê? Açúcares, né? 50% desse açúcar ele é consumido durante ali a etapa de fotossíntese e os outros 50% eles serão transportados de volta para a planta para permitir ali que ela cresça, né? Então ela vai seguir em que sentido, né? Das folhas até a raiz, através do floema. O floema, né, é um vaso condutor de seiva elaborada, né? São os vasos liberianos, que vai formar o líber. Ele vai estar na região mais externa da planta. Ó, associa F como fora, tá? Floema mais do lado de fora. Xilema são vasos que estarão mais na parte interna da planta. Podemos classificar a raiz aí, né, em subterrâneas, aquáticas e aéreas, né? Vai depender de onde ela está inserida. As subterrâneas são aquelas que estarão ali imersas no solo, né? Que elas vão percorrer aqui o solo à procura de sais, minerais e água, né? Nós temos aqui um esquema de uma raiz aquática, obviamente, né? São plantas que vivem na água. E aqui nós temos as raízes aéreas, que são aquelas que estarão suspensas. Elas não estarão conectadas com o solo. Normalmente, elas estão conectadas com alguma outra planta, né? Seguindo aquela relação ecológica de parasitismo, né? Ela vai, ela vai parasitar, ela vai se aproveitar de uma outra planta para poder absorver os seus nutrientes. Aqui nós temos dois modelos de raízes, a raiz pivotante e a raiz fasciculada. A raiz pivotante é aquela que tem um pivô, uma raiz principal, e dela sairão raízes secundárias, ao contrário da raiz fasciculada, né? Que é aquela famosa raiz cabeluda, né? Que não tem uma raiz principal. A raiz fasciculada é típica de monocotiledônea, como por exemplo a cana-de-açúcar, né, a grama, e a raiz pivotante, né, é, por exemplo, essas árvores de grande porte, né, elas precisam de uma raiz profunda, uma principal, para ela ter maior sustentação. Então, normalmente as plantas de raiz pivotante são plantas de grande porte e de raiz fasciculada são plantas de pequeno porte, né? Então aqui nós temos as monocotiledôneas e, tendo a raiz pivotante, nós temos as plantas eudicotiledôneas, perdão, ou então dicotiledôneas, beleza? As raízes possuem algumas adaptações. Por exemplo, nós temos as raízes tabulares, né, que lembram aqui grandes tábuas, que elas vão ajudar na sustentação de árvores de grande porte, como a gente consegue ver nesses exemplos aqui. Aqui agora nós temos as raízes tuberosas. Quem são as raízes tuberosas? Aquelas que formam tubérculos, ou seja, raízes que armazenam nutrientes que normalmente são aqueles que servem de alimento para a gente, como por exemplo a beterraba, o gengibre e a cenoura. Nós temos também as raízes de suporte, que são aquelas que vão contribuir para a sustentação de plantas,
como é o caso aqui da cana-de-açúcar, por exemplo. Nós temos raízes respiratórias, também chamadas de pneumatóforos, que são aquelas que possuem poros que facilitam a entrada de oxigênio. Essas raízes estão presentes especialmente nos mangues, né? Lugares mais alagados. Então é importante que a raiz tenha esses poros para facilitar ali então a troca gasosa. Nós temos também as raízes sugadoras, que são aquelas que vão se aproveitar dos nutrientes de outra planta e são encontradas em plantas parasitas, né? Como essas aqui mostradas, por exemplo. O cipó, né? A planta cipó, ela faz isso. Ela é uma planta parasita. E as raízes, né, um fato interessante é que elas crescem para baixo, ou seja, em direção ao centro da Terra. E por conta disso, a gente fala que ela tem um geotropismo ou gravitropismo positivo. Tropismo vem de trópico, de ponta, né? Geo significa terra. Então ela vai crescer em direção à Terra, ou no caso aqui, em direção à gravidade, né? E essa reação ela é controlada por substâncias químicas, né, especialmente por hormônios, né? E isso vai facilitar, né, para o aprofundamento da raiz no solo em busca de nutrientes e de água. Falando agora de caule, né, quais são suas funções? A função do caule é sustentação das folhas, estruturas importantíssimas aí para o processo de fotossíntese, condução de seiva entre as partes da planta, então ela que vai conduzir todos os nutrientes para todas as partes. E a maioria do caule ele é aéreo, né? Ele vai crescer para cima. Como ele cresce para cima, nós falamos que ele tem geotropismo negativo, né? Ou seja, ele vai crescer em direção oposta aí à Terra, tá? Olhando aqui nessa imagem, né, como que nós conseguimos organizar, né, aqui o caule. Nós temos a gema apical, que é uma zona meristemática aqui do caule, onde vai ter uma grande multiplicação celular para o crescimento do caule. Nós temos gemas laterais, de onde sairão as folhas ou possíveis galhos. Nós temos os nós, onde estão inseridas cada folha, né? Serão os nós. E a região entre um nó e outro nós chamamos de entrenó. Nós vimos que o caule ele tem geotropismo negativo, mas ele tem fototropismo positivo, ou seja, ele vai crescer em direção à luz. Dá para a gente fazer um experimento para poder testar isso, né? Se você, né, por exemplo, deitar um vaso ou, por exemplo, colocar um vaso de planta na janela, enfim, vocês vão perceber, né, que o caule, né, ele vai pender para o lado de maior incidência da luz, né? Então essa é uma adaptação que o caule faz, né? Porque a luz, né, do sol é importante para ele poder fazer a fotossíntese. Nós temos aqui caules que são aéreos, que são aqueles que estão acima ali do nível do solo, e temos os caules que são subterrâneos, né, que estão abaixo aí do nível do solo, como por exemplo é o caso do alho e da cebola, né? Que nós temos aqui o bulbo, que é um tipo então de caule, que ele vai estar na parte aí interna da terra, né? Ela vai estar enterrada no solo. Com relação aos caules aéreos, né? Nós temos aqueles troncos que são bastante lenhosos, temos aqueles que são rastejantes, que é aqueles que crescem no nível do solo. Nós temos, né, do estilo haste, que é um tronco, um caule, né, mais fino. Nós temos do tipo colmo, que ele tem essas divisórias, né, de nós, e que na região interna ele pode estar oco ou preenchido,
né, com alguma substância de reserva. Nós temos do tipo estipe, onde as folhas estão todas inseridas na ponta do caule. E nós temos do tipo cladódio, né, que são aquelas que vão armazenar a água, que é como é o caso dos cactáceos. E os caules subterrâneos, nós temos aqueles do tipo rizoma, que eles vão ter função semelhante ali, né, às raízes. Nós temos os tubérculos, que são aqueles caules que vão armazenar nutrientes, como é o caso da batata. E nós temos o tipo bulbo, né, que, por exemplo, nós temos aqui o bulbo, que é essa parte onde estão inseridas a raiz, por exemplo, aqui do alho e da cebola, e ao mesmo tempo está inserido nele ali, né, numa distância muito curta, folhas que são aclorofiladas, certo? O caule possui algumas adaptações que vão ajudar na sobrevivência da planta. Ela pode ter acúlios, que são pelos rígidos e pontudos que são muito confundidos com espinhos, só que eles são formados na epiderme do caule, né? E eles são facilmente destacáveis, como por exemplo aqueles presentes nas roseiras, né? A rosa não tem espinhos, ela tem acúlios, né? Ao contrário, então, dos acúlios, os espinhos, ele tem origem não na região epiderme, né? Na região externa, mas na região interna do caule, né? Ele também tem a função de protetora, da mesma forma que os acúlios, né? Só que ele tem um sistema mais rígido, né? Ele é mais permanente. Ele vai ter origem lá na parte do parênquima da planta, né? Enquanto aqui os acúlios terão origem na epiderme. E as gavinhas, né? As gavinhas são essas projeções do caule que elas vão servir para fixar a planta em algum lugar. E com relação às folhas, como que ela está organizada? Então nós temos aqui então o caule, onde terá um nó, de onde sairá uma folha. Bem na base da folha nós temos a bainha, que é essa função protetora aí do nó, é onde ela está inserida. Nós temos o pecíolo, que vai fazer essa conexão, né, da parte foliar aqui, né, da lâmina com o tronco. E nós temos o limbo, que é essa parte toda aclorofilada, onde estarão imersas aí as nervuras, né, da planta, que vai ali conduzir, né, até a etapa final da seiva bruta, e é aqui que vai ser que a seiva bruta será transformada em seiva elaborada. Qual que é a função então das folhas? Realizar a fotossíntese, né? Nós sabemos que as folhas possuem ali os cloroplastos, que são as organelas que vão produzir, que vão realizar a fotossíntese, e nesses cloroplastos nós temos pigmentos chamados clorofilas, que vão funcionar como antenas captadoras de luz para poder converter parte dos nutrientes ali presentes em carboidratos. Através das folhas também que será feita a transpiração, né, que vai sair ali partículas de água, né, e também é onde haverá a respiração. Algumas folhas elas são cobertas por uma cutícula chamada dicutina, que essa cutina ela vai proteger e ajudar a diminuir a perda de água por evaporação. Então, esse é um mecanismo de defesa ali para evitar que ela perca água. Nós temos aqui algumas adaptações das plantas, né, onde elas vão modificar a sua estrutura foliar, né? Essas adaptações ela vai ocorrer, né, de acordo com alguma necessidade da planta, né? Normalmente é para diminuir a perda de água ou para expulsar animais herbívoros,
ou então para atrair polinizadores e armazenar água também. Então nós temos aqui então, por exemplo, a agave. Isso aqui que nós estamos vendo são folhas, elas vão servir para armazenamento de água. Aqui no caso dos cactos é para diminuir, de que forma, né? Esses espinhos que nós estamos vendo, na verdade, são folhas modificadas em forma de espinho, tá? Então isso aqui são folhas, para quê? Evitar a perda de água. E nós temos aqui plantas que possuem brácteas. O que são brácteas? São folhas modificadas em formato de pétalas, que vão atrair polinizadores. E nós temos as folhas de plantas carnívoras, né? Onde essas folhas elas serão adaptadas para a captura de animais. Essas plantas elas também realizam a fotossíntese, só que elas vivem em solos pobres de sais minerais. Então, a forma que ela encontrou é de sugar os nutrientes dos animais que caírem ali, certo? Então, existem diversos mecanismos, né, de carnivoria das plantas. Aqui, por exemplo, nós temos a Dioneia, que tem, por exemplo, aqui uma mosquinha. Não sei se dá para ver, mas deixa eu pegar aqui a caneta. Aqui a caneta, uma pretinha. Aqui nós temos um pelinho, aqui tem outro e aqui tem outro. Quando algum inseto, por exemplo, trisca nesses pelinhos, elas rapidamente se fecham e acabam liberando enzimas digestivas aqui para poder digerir o animal que ela prendeu e absorver parte desse nutriente, tá? Aqui nós temos esse estilo aqui onde elas caem aqui dentro e aqui dentro tem um líquido, né, onde elas serão digeridas. E aqui nós temos um outro tipo, né, enroladinha, que ela é cheia de substâncias aqui tóxicas que servirão ali para poder então absorver os nutrientes dos insetos. Agora nós vamos falar de sistemática de angiospermas. Trago aqui alguns exemplos de plantas típicas do cerrado que tem ali o seu grande valor econômico, seja ali para seu uso medicinal, seja para o ramo alimentício ou para a construção de madeiras também, né? Alguns bem conhecidos, nós temos a aroeira, o piqui, o ipê, o buriti, cagaita. E eu preparei para vocês, né, nos slides a seguir, algumas filmagens, né, de alguns exemplares que eu encontrei de plantas do Cerrado lá na fazenda do meu pai em Rubiataba. Eu fiz um tour ali rapidinho com ele e eu gostaria de mostrar para vocês. Então acompanhe aí. Aqui eu queria mostrar para vocês uma coisa bem curiosa. Essa daqui é uma gameleira ou figueira mata-pau, que ela tem o costume de nascer através de uma outra árvore, né? Aqui nós temos uma palmeira, que é o bacuri, dá para ver aí? Que ela nasce toda entrelaçada nela. Aqui mais na parte do tronco principal dá para ver melhor. Ela vai se aproveitar dos nutrientes que, que o bacuri ele suga, né, do solo para poder se nutrir e no final das contas ela vai acabar matando ali a árvore, né? No caso esse bacuri ele está bem vivo ainda, né? Mas daqui a alguns anos ele estará morto. Aqui nós temos um outro exemplar do cerrado, que é o cega machado, que tem essas flores roxas lindas, muito confundidas com ipês, mas são espécies diferentes. É uma planta típica do cerrado também, né? Aqui nós temos a banha de galinha. Aqui não dá para ver a semente, mas ele dá um fruto, né? Que a parte carnosa, ele parece muito, né, com o aspecto de banha de galinha. Tem um cheiro bom, mas não é comestível. Nem os animais gostam de comer porque dá uma diarreia louca. Eu já passei por essa experiência de experimentar e passei muito mal. Não recomendo. Aqui, ó, esse aqui é outro pé de angico, né?
Tá ali meio verde ainda, mas vocês podem ver, né, que pelo tronco que ele já tá bem velhinho já, bem detonado. Como nós estamos numa área de campo, né, de pastagem, então ele não tem tantos nutrientes assim para ele se nutrir não. Esse aqui é o nosso famoso ipê amarelo, tá pequenininho ainda, mas já tá florindo. Essa época do ano, né, que costuma ser de seca mesmo, né, mês de agosto e setembro. Já começamos a ver eles a florir. Andando, né, pelo cerrado, a gente consegue já ver ele bem coloridão. Pessoal, olha só, aqui nós temos um pé de jatobá. Dá pra ver aqui que ele tá com fruto. Vou tentar chegar pertinho ali. Ali a gente vê, no meio da casca, né, que alguém, né, tirou as cascas ali para poder fazer remédio. Né? Ele é muito utilizado na área medicinal, né? O famoso jatobá. Aqui ao lado nós temos o pé de ingá também, ou angá, que é aquela frutinha, né, bem docinha, que é uma deiscente, né, ela libera várias sementes, que parece um algodão docinho, né. Bom, aqui nós temos agora a tarumã, ou Maria Preta, que é uma outra árvore típica do Cerrado. Ela tem o tronco um pouco mais escuro, apesar que está dando um pouquinho de sombra, né. Acredito que dê pra ver. Deixa eu chegar aqui um pouquinho mais perto. Ah lá. Esse aqui é o tronco dela. Esse daqui é o cedro, que ele é bem característico por conta do seu caule. Pera aí, olha lá como que ele é. Bonitão. E aqui nós temos uma das árvores mais lindas, na minha opinião, que é o escorrega-macaco. É uma árvore lindíssima, que destaca bem aqui no cerrado, porque ela tem essa coloração, né, esbranquiçada. Por isso que ela destaca tanto no meio do cerrado. Linda. Bom, e é com essa belezura aqui, escorrega-macaco, lá em cima, que nós encerramos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou tirar o óculos para vocês me verem, né? Coloquei o sol porque o solzinho está um pouquinho forte. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que qualquer dúvida estou à disposição de vocês e nós nos vemos na próxima aula. Um abraço e até breve. Tchau, tchau.